Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é meu segundo vídeo a respeito da DC, pelo menos se eu conseguir editar a tempo. E eu queria falar um pouquinho a respeito do Adão Negro e da discussão que está acontecendo na internet envolvendo o possível prejuízo ou o possível lucro desse filme. Então, vamos lá! Então pessoal, eu já vou desde já dar a minha opinião a respeito desse assunto, porque eu já tinha falado com vocês, várias vezes no Clube da Bilheteria a respeito disso. Pra mim, Adão Negro foi sim uma decepção, pra mim Adão Negro vai de fato perder dinheiro nas bilheterias, mesmo que o próprio Dwayne The Rock Johnson não esteja concordando com isso. Ele tá discutindo ali com os outros até nas redes sociais, tentando bater o pé, falando que o filme foi de fato lucrativo. E eu gostaria de mostrar pra vocês os dois lados da moeda, explicando que o argumento do The Rock até faz um certo sentido, só que eu acho que ele tá mudando um pouquinho as regras, pra conseguir convencer o público de que Adão Negro foi de fato um sucesso. Então vamos lá, vocês sabem muito bem, eu sempre falo aqui pra vocês, e é um cálculo que é largamente aceito em Hollywood, que pra um filme se tornar lucrativo, ele tem que fazer pelo menos um pouco mais do que o dobro, do que ele custou, um pouco mais do que o dobro do seu orçamento. E esse filme teve um orçamento de 195 milhões de dólares, pelo menos é o que a própria Variety fala a respeito desse filme, que ele custou 195 milhões, então o filme precisaria fazer uns 450 milhões, digamos assim, para se tornar lucrativo. O filme não conseguiu atingir essa marca, o filme não conseguiu atingir nem 400 milhões, então a reportagem da Variety conclui que o filme perderia na faixa de 100 milhões de dólares. Eu já vi outras fontes dizendo entre 50 e 100 milhões, segundo os meus cálculos seria também nessa faixa de 50 a 100 milhões, que o filme perderia nas bilheterias. A Variety fez uma reportagem bem legal a respeito desse assunto, explicando em um pouquinho mais de detalhes exatamente isso que eu falei pra vocês, principalmente porque os custos de marketing, e distribuição são muito grandes, para um filme como esse. E não só isso, quando você paga o ingresso para assistir um filme na sala de cinema, você não tá pagando diretamente pro estúdio, você não tá pagando diretamente, pra Warner, você tá pagando pra sala de cinema. Se você vai assistir no Cinemark, aqui no Brasil, cerca de 40% do valor vai pro estúdio e 60% do valor fica pra rede de cinema, fica pro Cinemark, pro Cinemais, pro Cinépolis e assim por diante. Lá nos Estados Unidos, é um pouquinho mais pro estúdio, é cerca de 50%, mas mesmo assim, se você pagou 10 dólares num ingresso, você vai pagar 5 dólares para a sala de cinema, seja na AMC, seja no Regal, em qualquer outra rede de cinema, e 5 dólares vai pro estúdio. E não só isso, a Warner muitas vezes usa várias produtoras diferentes. Nesse caso mesmo, tem a Seven Bucks Production, que é a produtora do The Rock. Então não é que o dinheiro vai somente para Warner, ele vai para Warner para ser dividido ali em várias produtoras, em vários percentuais diferentes, como a gente já viu muitas outras vezes, muitas empresas sempre participam das produções dos filmes da DC. Basta vocês olharem lá, qualquer página que vocês entrarem, seja no IMDb, seja no próprio Wikipedia, você vai conseguir ver lá várias produtoras diferentes em cada filme da Warner. Então eu entendo completamente o The Rock tá defendendo o filme, ele é um cara que veste muito a camisa, ele chegou com um papo lá em cima falando a hierarquia do universo da DC mudou e assim por diante, e não foi isso que aconteceu de fato. A hierarquia não mudou nem um pouco, o filme teve dificuldade para bater o resultado do Shazam, que não foi um filme que trouxe um resultado muito positivo, só que Shazam custou 100 milhões, enquanto esse filme custou praticamente 200. Então o filme teria que ter feito muito mais dinheiro do que Shazam para se tornar lucrativo. E por que o The Rock tá fazendo isso, Muitas pessoas podem considerar aquém do ator, ficar defendendo o filme nas redes sociais, mas eu acho que ele tem planos pro futuro da DC. Eu acho que ele quer trabalhar com James Gunn, mesmo que pareça que os dois não se bicam muito, nos bastidores, pelo menos é o que os reports aí estão falando, mas eu acho que ele tem planos pro Adão Negro. Ele quer fazer um filme junto com Shazam, ele quer fazer Adão Negro versus Superman, e ele quer fazer muita coisa diferente. Então acho que ele tá tentando convencer as pessoas meio que no grito que o filme foi de fato bem sucedido, sendo que na prática não foi. E eu sei que agora muita gente tá partindo em defesa, Não, porque todo mundo esperava que Adão Negro fosse ter esse resultado, mas eu fiz uma enquete aqui no canal, eu acho que eu tive 10 mil votos, alguma coisa assim, ou seja, muitos fãs da DC votaram e muita gente falou que esperava que o filme tivesse uma estreia de mais de 100 milhões de dólares. O filme acabou tendo uma estreia na casa dos 60 milhões,
Então muitas pessoas tinham sim expectativas, foi na verdade a opção que mais teve voto, foi acima de 100 milhões para estreia no final de semana norte-americano, e o filme acabou não fazendo nem perto disso. Então a gente vê que é uma narrativa comum aí, né, da gente ver, tanto da Marvel quanto da DC. As pessoas estão tentando defender o Pantera Negra também, que na minha opinião tá sendo uma grande decepção nas bilheterias. As pessoas assim, mas em ano de pandemia não dá pra gente esperar que o filme bata $1 bilhão. E as pessoas simplesmente ignoram que Top Gun Maverick conseguiu fazer isso, que Jurassic World conseguiu fazer isso. Então não tem porquê o filme do Pantera Negra 2, né, não conseguir bater $1 bilhão. Eu acho que o mesmo raciocínio se aplica pro filme do Adão Negro. Eu acho que muitas pessoas estão ignorando fatos para tentar defender o resultado do filme. E isso sem nem falar da crítica, né? Eu acho que não é tão relevante pro vídeo de hoje, mas o filme teve uma aceitação bem ruim, sendo que os últimos filmes da DC estavam sendo muito bem aceitos. Mas qual foi a sacadinha bem inteligente ali do The Rock para pelo menos dar uma maquiada nos números e fingir que o filme, na verdade, deu entre 50 e 70 milhões de lucro, né? Ele falou assim, estava esperando, né, os financeiros ali de dentro da Warner me reportarem e agora eu posso falar para vocês, né, de forma bem feliz, que o filme do Adão Negro deu entre 50 e 70 milhões de lucro. Só que ele tá somando nesse valor a venda de mercadorias, né, a venda de merchans, venda de copinho do McDonald's e etc. Essas coisas que realmente dão muito lucro para os estúdios, né? Então isso pode ser verdade, que o filme Adão Negro se pagou se a gente somar todo o universo do filme, mas isso não quer dizer que o filme se pagou nas bilheterias, né? Se a gente somar todos esses, a gente pode somar, o filme vai ser vendido para Netflix, o filme vai ser vendido em VOD, a gente pode juntar tudo isso para ajudar, né, nesses valores, e obviamente esses valores devem ser somados, mas não é o que as pessoas estão falando. As pessoas não estão falando que o filme do Adão Negro no universo todo vai dar prejuízo, as pessoas estão falando que o filme não se pagou nas salas de cinema, que é o primeiro passo, né, para um filme ser considerado um grande sucesso. Não adianta o filme depender dessas vendas agregadas para se pagar, porque aí o filme não conseguiu gerar nada, era muito mais fácil eles terem feito acordos ali com outras propriedades, que eles teriam ganho provavelmente a mesma coisa em mercadorias. E um argumento que eu sinceramente achei meio fraco que o The Rock usou é que o filme fez mais dinheiro do que o primeiro filme do Capitão América. Isso eu concordo, né? Realmente é um fato, não dá pra discutir que o filme fez mais dinheiro do que o primeiro filme do Capitão América, só que o primeiro filme do Capitão América surgiu na infância do universo Marvel. O universo Marvel ainda não tinha tido o seu Vingadores, ainda não tinha 10 filmes ali como o universo da DC tinha antes desse filme ser lançado, então a gente tá comparando dois universos em momentos completamente diferentes. Seria muito mais justo a gente comparar Adão Negro com Guardiões da Galáxia, por exemplo, que fez 700 milhões, 770 milhões, comparar com Doutor Estranho, que fez 650 milhões, né? Porque esses dois filmes foram lançados em uma etapa do desenvolvimento do universo mais ou menos parecido com essa etapa que o Adão Negro está sendo lançado. A gente já viu filmes do Shazam, a gente já viu outros filmes, né, sendo lançados, e os filmes conseguiram sim fazer sucesso. O Esquadrão Suicida mesmo foi o terceiro filme, se eu não me engano, né? Foi Homem de Aço, Batman vs Superman, e o Esquadrão Suicida, eu tenho quase certeza, ou depois de Mulher Maravilha, foi o terceiro ou quarto filme dentro desse universo da DC, e o filme conseguiu trazer próximo de 800 milhões de dólares, né? Então, pra mim, não tem esse argumento de comparar, de jogar pro outro universo. O The Rock tem mania de fazer isso, né? Ele tem mania de usar um exemplo pra provar o ponto dele, né? Pra mostrar que não, meu filme tá sendo lucrativo e não sei o que lá, sendo que existem vários outros exemplos que ele poderia ter citado que estariam completamente cancelando esse argumento que ele falou. Mas pra fechar o vídeo, só defendendo um pouquinho The Rock, eu sei que eu não fui tão positivo assim com relação a ele, né? Mas eu acho que o filme perdeu muito dinheiro porque o The Rock é muito grande lá na China. Eu acho que esse filme tinha um potencial de trazer pelo menos entre 50 e 100 milhões de dólares em território chinês, e o filme não teve uma estreia por lá. A China não tá autorizando muitos filmes americanos, a China tá passando por um momento, né, muito controverso, digamos assim, então talvez mesmo que o filme tivesse estreado, não tivesse trazido tanto dinheiro, mas eu acho que esse filme poderia facilmente ter batido a marca dos 500 milhões se ele tivesse estreado por lá. Só que eu tô sendo crítico a Pantera Negra, eu tô sendo crítico a Thor, Amor e Trovão, eu tô sendo crítico ao Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sendo que nenhum desses filmes estreou na China também. Então eu acredito que a gente tem que comparar os filmes no mesmo nível. Foi um filme com o mesmo orçamento, né, digamos assim. Todos esses filmes que eu citei estão na casa dos 200 milhões de dólares de orçamento.
Todos os filmes têm grandes estrelas. O The Rock é uma grande estrela, né? Isso é inegável. Ele trabalhou muito no marketing desse filme, mas o filme não conseguiu atrair tantas pessoas para os cinemas. Eu sei que existe sim a possibilidade, né, do que o The Rock tá falando, do filme se tornar uma grande franquia, das pessoas começarem a assistir, né, um segundo filme, um possível crossover com outros heróis. Existe sim, e essa possibilidade até é grande, né, dependendo do que o James Gunn e do Peter Safran fizerem dentro desse universo, mas eu discordo desse posicionamento do The Rock de ficar teimando, né, que o filme foi lucrativo, sendo que todo mundo tá falando que não foi. E só pra combater de vez esse argumento de que o Adão Negro é um filme desconhecido, é um filme que ninguém conhece, não sei o quê, só por medida de comparação, o filme Hancock com Will Smith foi lançado, custou 150 milhões de dólares, foi lançado no meio da greve dos roteiristas, então o filme teve que ser acelerado ali a produção, muitas coisas que eles queriam fazer eles não fizeram. E quanto vocês acham que o filme Hancock fez, né? Não é da DC, não é da Marvel, não tem uma grande propriedade, é um filme de super-herói estrelado por um grande ator, né? Por um ator que era considerado um dos maiores astros na época do lançamento. O filme Hancock fez 629 milhões de dólares, com um orçamento de 150 milhões se a gente ajustar pela inflação. O filme fez acima de 750 milhões de dólares, contra os 389 que o filme do Adão Negro fez até agora. Então não dá pro The Rock usar essa justificativa. Eu já citei vários exemplos aqui: Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, muitos outros projetos desconhecidos que conseguiram trazer muito dinheiro. Então ele não tem o que falar para se defender, o filme realmente teve um resultado fraco. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, né, dos meus pontos aqui no vídeo de hoje, o que vocês acham do The Rock tá defendendo o Adão Negro. Eu acho isso legal, ele tem mais é que defender, só que eu acho que ele não tem argumentos suficientes para isso. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.